Aí, chegou. Bom dia, gente. Vamos lá? Vamos para nossa palavra. Vamos fazer uma oração, né? Pedindo para que Deus possa estar abençoando esses momentos. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade que nós podemos de separar um tempo para meditarmos em Tua Palavra. Pedimos que o Seu Espírito Santo venha agora sobre nós, trazendo graça, trazendo transformação, e que não seja somente mais um domingo, mas seja um momento especial na Tua presença, onde somos renovados, onde somos tocados, onde somos instruídos e somos capacitados. Pedimos a Tua bênção. Nós sabemos que tudo isso daqui é por causa do Teu Espírito. Nós estamos aqui por causa do Senhor, e nós sabemos que isso daqui é para honrar e glorificar o Teu nome. Pedimos que o Senhor faça a Tua vontade no nosso meio. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Cidadãos do céu, né? É um tema muito bonito, vai fazer parte, né, da nossa série em Filipenses que nós estamos estudando, né, que nós estamos pregando. Aquilo que o apóstolo Paulo trouxe de conselhos, aconselhamento, instrução para o pessoal de Filipos. E esse tema é muito propício, ao menos para mim, falou muito comigo durante a semana, porque no nosso dia a dia, às vezes, no corre-corre, na resolução de problemas, né, no trabalho, nas coisas que nós precisamos fazer, nas coisas que nós precisamos dar conta, às vezes nós esquecemos que nós somos cidadãos do céu. E esse tema de cidadania celeste, o apóstolo Paulo traz aos Filipenses. É o 3º capítulo, versos 17 a 21, nós vamos ler esse texto, esses versículos, e pedir que o Espírito Santo possa falar conosco, possa trazer à memória a nossa identidade. Cidadania celeste é a nossa identidade. Fala para o seu irmão do lado: você é um cidadão do céu. Você é um cidadão do céu. Então nós precisamos ter claro nas nossas vidas que nós somos cidadãos dos céus. Nós somos bastenses, nós somos brasileiros, mas nós somos cidadãos dos céus. E isso é o dom da fé exercitando no nosso coração. Nós cremos que nós somos cidadãos dos céus. Vamos ao texto. Vamos à palavra de hoje. Se eu acertar o botão. Obrigado. Vamos ler juntos, capítulo 3, versos 17 a 21. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a sua glória, a glória deles está naquilo em que deveriam de se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus. Diga amém. Amém. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará, diga transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém? Então, esse é o texto que nós vamos meditar no dia de hoje. E nós vimos que Paulo apresenta, antes de falarmos sobre que nós somos cidadãos dos céus, ele contrapõe duas ideias. Ele fala sobre imitadores de Cristo e ele fala sobre inimigos da cruz de Cristo, né? Então, vamos começar meditando sobre
imitadores de Cristo. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. É uma coisa normal na nossa vida, nós somos influenciados, não é? Isso faz parte, é muito engraçado. Bocejo, né? Vocês já viram bocejo numa sala? Você boceja, todo mundo boceja junto, né? É uma coisa normal do ser humano, risada, bocejo. E assim, nós somos influenciados. Isso é uma prova que nós somos influenciados pelo meio em que estamos, né? Cultura nossa, linguagem nossa, costumes, valores, o que nós colocamos de valor, o que nós colocamos em prioridade, o que nós achamos importante, tudo isso são influências que nós recebemos, né? Então, é um começo, é uma introdução para pensarmos, porque nós precisamos imitar a Cristo, amém? O Paulo fala assim: irmãos, sejam meus imitadores. A imitação é uma coisa muito legal para o nosso aprendizado, né? Vocês lembram quando nós éramos bebês, há pouco tempo atrás, que o nosso aprendizado, ele acontece por imitação, não é? A minha mãe não chegou para mim e falou assim: abre o caderno, pega o livro na página 24, né? Não. A gente não aprende gramática, a gente não aprende concordância, a gente não faz conjugação de verbo, a gente não aprende vocabulário, a gente vai imitando. Nós olhamos os nossos pais, nós olhamos as nossas referências, e a imitação é um aprendizado, né? Nós adquirimos habilidades também imitando, né? Eu tive uma criação no judô, né? E no judô, uma das coisas que a gente faz antes de lutar é ficar imitando o golpe, ficar entrando o mesmo golpe. Olha, nós assistíamos os campeões olímpicos, falar: nossa, que golpe legal, eu quero aprender esse golpe. E a gente fica olhando e imitando, né? Eu achei muito legal uma vez o Samuel lá jogando tênis. Aí o moleque começou a dar uns efeitos assim. Falei: ué, Samuel, onde é que você aprendeu isso aí? Eu estava assistindo uns vídeos. Só de assistir vídeo, né, ele conseguiu, o cérebro consegue, ele tem essa capacidade de a gente imaginar o movimento e aprender. Então assim, a imitação, ela gera em nós novas habilidades, novas conexões, né? Então por isso que é importante nós filtrarmos, nós administrarmos quem nós estamos imitando, né? Por isso que o apóstolo Paulo fala: irmãos, sejam meus imitadores. Outra coisa que nós podemos aprender aqui nesse versículo é que nós devemos ser pessoas imitáveis também, porque ele chama a responsa para ele chama a responsabilidade para si mesmo. Sejam meus imitadores. Então, não é que o apóstolo Paulo ele está sendo arrogante nisso daqui, ele não está falando assim: eu sou o cara. A gente já viu, nós vimos na pregação passada que ele fala assim: eu sei, irmãos, que eu ainda não atingi a maturidade, mas uma coisa eu faço, eu prossigo olhando para o alvo, que é Cristo, né? Então ele não está falando com arrogância, mas ele fala assim: me imitem, porque eu estou perseguindo a Cristo, eu estou imitando a Cristo. Isso está em 1 Coríntios capítulo 11 verso 1. Irmãos, sede meus imitadores, assim como eu o sou de Cristo, né? Outra coisa que nós podemos ver que não é vaidade dele, é que ele não fala: imitem somente eu. Ele fala assim: imitem e observem os que vivem segundo o exemplo. E o exemplo é essa outra palavra que nós vamos ver, né? Observem os que vivem o segundo exemplo que temos dado. Essa palavra exemplos, o exemplo no original é o tipo, né? Vem da palavra tipografia. É quando o pessoal não deve conhecer. Muitos, nós conhecemos, né? A datilografia, né? Que você bate e aquele caráter ele é impresso na folha.
Então vem disso. Então Paulo está falando, você tem que ter um caráter que pode ser impresso, você tem que ser um exemplo, você tem que ser um tipo. E ele fala assim, ó, pensem os que vivem segundo o exemplo que nós temos dado, né? Nós temos vários exemplos. Provavelmente Paulo ele estava falando daquela época do Epafrodito. O Epafrodito, nós vimos que foi aquele irmão que ele andou muitos quilômetros até levar uma oferta para Paulo que estava na prisão, né? Ele está falando de Priscila e Áquila. Priscila e Áquila, eles chegaram lá em Corinto, né? Sem recursos, eles foram expulsos de Roma, chegaram lá e começaram a vida durante 1 ano e meio trabalhando. Paulo fala, ó, vamos pregar, vamos viajar para fazer a missão de Cristo. Eles largaram tudo que eles tinham construído em 1 ano e meio, eles largaram tudo por causa da obra de Cristo. Então provavelmente Paulo está falando assim, ó, tenham como exemplo esses tipos, esses homens, né, que eles também estão imitando a Cristo, né? Ele fala também para Timóteo. Timóteo, ele estava nas viagens de Paulo também. Timóteo era um discípulo de Paulo novinho, e Paulo deixa Timóteo para cuidar de uma igreja, mesmo novinho. Aí na carta a Timóteo, em 1 Timóteo 4,12, ele fala, Timóteo, ninguém despreze a sua mocidade, ninguém despreze porque você é novinho, antes seja tipo, seja padrão, seja exemplo dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então com isso Paulo está nos ensinando, nós somos influenciáveis, nós aprendemos por imitação, nós precisamos selecionar quem nós imitamos. Nós precisamos, primeiro de tudo, nós precisamos imitar a Cristo, nós precisamos conhecer o caráter de Cristo, depois nós precisamos identificar as pessoas que estão buscando imitar a Cristo, e tê-los como alvo da nossa imitação, amém? E em segundo ele fala que nós devemos servir de exemplo também, não somente seguir exemplos, mas nós devemos servir de exemplo. Agora, será que a gente pode pensar um pouquinho, se todo mundo, se a igreja fosse todos iguaizinhos a mim, será que a igreja estaria avançando ou retrocedendo? Se todo mundo imitasse o Samuel, será que a igreja estava avançando ou retrocedendo? Cada um de nós precisamos ter essa condição de servir de exemplos uns aos outros, amém? E é esse o propósito da igreja, nós devemos ser exemplos uns para com os outros. É isso que nós podemos aprender com Paulo. Ele continua, verso 18, ele vai falar agora dos inimigos da cruz de Cristo. Até agora ele incentivou a sermos imitadores, agora ele entra no assunto dos inimigos da cruz de Cristo. Vamos ler verso 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo que deviam de se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. O contexto da igreja ali de Filipos, veja só, é uma igreja que foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo. Já pensou que honra poder ouvir ser fundada pelo apóstolo Paulo? Mas nós vemos que em 12 anos de existência de Filipos, existia um problema, tinha 2 tipos de pessoa. Se vocês se lembrarem, tem os legalistas, aquelas pessoas que falam assim, ó, para você se salvar, você precisa ser circuncidado. Vocês lembram que nós ouvimos sobre isso? Então existiam pessoas que eram legalistas na igreja que Paulo fundou. Ó, para você ir para o céu, você precisa se circuncidar. E existia
agora um outro tipo de pessoa, porque o que ele está falando aqui, que são pessoas que têm orgulho daquilo que é vergonhoso, que pensam só nas coisas terrenas, é característica de pessoas que são libertinas. Então veja só, tinha dois tipos de gente parecido com o que nós encontramos hoje em dia nas igrejas. Existem os legalistas que falam assim, ó, se você não fizer dessa forma, se você não usar tal roupa, se você não comportar de tal forma, você vai para o inferno, né? Eu tinha um amigo que ele ia nadar, sabe? A gente foi nadar numa represa e o meu amigo entrou de calça social na lagoa, porque ele falava, se ele tirasse a calça, quando Jesus voltasse ele não ia para o céu. Então assim, é um legalismo. Ele pensa, eu preciso agir dessa forma, senão eu não vou para o céu. Ele desfaz aquilo que Deus falou. Para você fazer parte da família de Deus, você tem que crer em Jesus Cristo. Essa é a condição. Nós precisamos crer em Jesus e tê-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Não é porque eu dou o dízimo, aliás, não estou dizendo para nós não dizimarmos e não ofertarmos, mas o dar o dízimo não garante o nosso céu. Vir à igreja não garante o nosso céu. Amém? Isso é legalismo. Nós somos salvos por causa da obra de Cristo. Tá? E uma outra coisa que tem hoje em dia é que, bom, se Jesus me salvou, eu posso fazer tudo. Tem um outro tipo de gente que pensa dessa forma. Então eu posso ser imoral, eu posso fazer as coisas que eu quero fazer, eu vou curtir a vida adoidado, porque Jesus já me salvou, né? Eu não preciso andar certo, não preciso ajudar as pessoas, não preciso amar as pessoas. Quem me chutar eu chuto também, se der para eu roubar eu roubo, né? Então, porque isso é um pensamento libertino. Esse tipo de gente desfaz da obra de Cristo também. Então esse é o contexto da igreja de Filipos naquela época, uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo. Depois de 12 anos o apóstolo está tendo que escrever uma carta assim: gente, eu falei por muitas vezes que tem muita gente que anda no meio de vocês que não estão dando atenção para aquilo que Jesus Cristo fez, não estão vivendo em santidade, estão vivendo em libertinagem. Isso que ele teve que fazer. Muitos andam entre nós. E o problema é que os libertinos, eles não são o povo que não conhece a Deus, não são um povo que não está vindo para a igreja. Ele fala, muitos entre nós. E a pergunta de hoje de manhã não é quem daqui é libertino, mas será que eu estou sendo esse inimigo da cruz de Cristo que Paulo está escrevendo? Essa é a pergunta que nós devemos fazer nessa manhã. Amém? Então, os inimigos da cruz de Cristo, eles vão ter 4 pontos. Ele elenca 4 características aqui. Primeira coisa que ele fala é que o destino deles é a perdição. Na pregação passada, amados, o destino de uma pessoa que imita a Cristo é ser igual a Cristo. Paulo fala assim: eu não cheguei lá, mas uma coisa eu faço, esqueço das coisas que ficaram para trás e olho para frente, para as coisas que estão diante de mim. Eu olho para Cristo, para alcançar a maturidade. Esse é o destino dos imitadores de Cristo. Agora, o destino dos inimigos da cruz é a eternidade sem Deus. O alvo deles, eu estou vivendo porque eu não estou nem aí para Deus, não estou nem aí para que Jesus, pelo que Jesus fez por mim lá na cruz. Jesus Cristo morreu na cruz, problema dele. Eu quero viver a minha vida do jeito que eu acho que é, porque eu tenho a minha verdade, e eu tenho a minha opinião, e eu tenho as minhas vontades. Então o meu alvo é a perdição. Então, primeira característica dos inimigos da cruz de Cristo, o alvo é uma eternidade sem Deus. Segunda característica dos inimigos da cruz de Cristo é que eles são idólatras. Existe idolatria. O Deus deles não é o nosso Deus, não é Jesus Cristo. O Deus deles
é o ventre. Outras versões falam, o Deus deles é o próprio estômago, né? Aquilo que eles querem comer, né? Aquilo que satisfaz a vida deles. Então, eles são adoradores de si mesmos. Como é que dá para saber se nós somos idólatras ou não? É só ver o nosso planejamento, a nossa agenda. De repente, eu vi, tá, irmãos, o tanto de tempo que eu fico no celular. O celular mostra tempo de uso. Fiquei espantado, né? Então, isso vai mostrando o que é prioridade, onde nós gastamos a nossa vida, qual é o planejamento que nós temos, quais são os sonhos que nós temos. Será que Deus é realmente o nosso Deus, ou é o nosso ventre, o nosso estômago, né? Os idólatras, eles são adoradores de si mesmos, né? Querem somente satisfazer o que é bom para eles. Uma pergunta que a gente pode fazer é: tudo que nós fazemos na nossa vida é para o nosso bem ou é para o bem do próximo, né? Meu casamento, eu estou casado com a Josi. Eu estou casado com a Josi para o meu bem, para que ela me sirva como esposa, para que ela me satisfaça, ou eu estou casado com ela para que eu possa servi-la, para que ela possa crescer, eu possa ser base para ela, eu possa ser suporte para ela? É uma pergunta que a gente pode fazer, né? Os pais, eles são graduados, né? Quem é pai, ele vive em favor dos filhos, né? Vocês que são pais, vocês têm essa graduação, vocês entendem o que é viver em favor de uma pessoa. Então o egoísmo, ele é pisado ali, né? Quando nós fizemos o curso do Jesus Cop, né, de relacionamento de casados, ele fala assim, quando você casa, o seu ego vai lá embaixo, né? E quando você tem filhos, diz que aí ele é pisado, ele é quebrado, porque aí você deixa de pensar somente em si e começa a pensar nos filhos, não é, Vá? Então, é uma natureza do ser humano, é uma graduação que a gente tem. Então, voltando, os idólatras, eles pensam neles mesmos. Tudo que eles fazem é pensando neles, no que eles vão ter de vantagem, tá? Terceira coisa, eles são imorais. Eles são imorais porque eles têm um orgulho daquilo que é vergonhoso, né? Então, o que é ter orgulho daquilo que é vergonhoso? É ser uma pessoa imoral. O que é uma pessoa imoral? O que é ser uma pessoa moral? O que é moralidade? Regras de conduta sociais. Nós pensamos logo em algum escândalo, isso é imoral também. Mas, por exemplo, vocês concordam comigo que se você combina um horário com o seu amigo, você olha para ele e fala assim, 3 horas, eu estou na sua casa, e você chega lá 3:30, isso quebrou um valor, não quebrou um valor? Né? Então isso é imoral também. Você deu uma palavra e você não cumpriu. Então chegar atrasado tem a ver com imoralidade. São pequenas coisas nas nossas vidas que acontecem, que nós vamos deixando, né? Isso se torna imoral. E tem gente que tem orgulho de chegar atrasado. Cheguei lá a hora que eu quis, né? Porque quem manda sou eu, né? Não é isso, né? Então, imoralidade começa nas pequenas coisas. Pegar uma coisa que não é seu, pegar a caneta da hora, hein? Tô precisando de uma azul, pum, pega e leva embora, né? Não estava vendo, tá na empresa, deve ser da empresa, né? Vou pedir um atestado, estou cansado, vou forjar um atestado aqui, pedir para o médico, vou pagar, tem um médico que recebe, então vou pagar ele, né, para ele fazer, e vou dar um atestado lá para o meu patrão, ele que suba a escada dele sozinho, né, ele que trabalhe sozinho, e eu vou fazer o meu atestado. É imoralidade, né? Então, desprezam os valores de uma sociedade, e não é nem assim, a sociedade fica escandalizada com essas coisas, né? Não é nem
A Bíblia fala, lógico, de você não mentir e tal, mas a própria sociedade que não segue a Bíblia fica escandalizada. Isso é ser imoral, isso é ser inimigo da cruz de Cristo, você escandalizar as pessoas de fora, né? E, por exemplo, dentro dessa apropriação indébita, né, você apropriar de coisas que não é suas, hoje em dia a gente vê movimento, né? Movimento que fala assim, bom, aquela terra está desocupada, eu vou lá e eu vou tomar posse. E é isso é bonito, tem orgulho de fazer isso. Então, hoje nós temos esse tipo de pensamento, nós não podemos aceitar essas coisas, né? E, por último, fala que os inimigos da cruz de Cristo, eles são carnais, né? Eles pensam somente nas coisas terrenas. Então, o que é ser carnal? O que é pensar só nas coisas terrenas? É você ter a sua salvação nas coisas terrenas. A minha salvação é ser rico. É uma salvação terrena. A minha salvação é ter um cargo elevado. É uma salvação terrena. A minha salvação é ter uma boa reputação na cidade. Não estou dizendo, amados, que não se deve ter isso, mas se é a tua salvação, se a salvação da tua alma é ser uma pessoa rica, ou ser uma pessoa poderosa, ou uma pessoa reconhecida, se a tua salvação é essa, você é carnal. Nós somos carnais, se isso está como salvação no nosso coração. Nós pensamos, a nossa salvação está no agora, não está no eterno, não está em Deus, não está nas coisas eternas. Amém? Então isso são 4 características que o apóstolo Paulo traz dos inimigos da cruz de Cristo. Eles têm o alvo, né, de viver longe de Deus, eles são egoístas, eles têm orgulho de coisas imorais, e a alegria, a salvação, o sucesso deles está em coisas terrenas, e isso não é as nossas características. E a pergunta que fica é que o apóstolo fala, muitos entre nós, a pergunta que nós devemos fazer, será que alguma característica dessa está no meu coração? Amém? Vamos para o próximo. E finalmente, nós vamos chegar nesse outro exemplo. Olha que desenho, eu peguei do Bible Project. É uma representação da cidade de Filipos. Vamos ler primeiro o versículo para podermos entender. Cidadão do céu, né? Esse é o tema da nossa palavra, né? Isso é que nós somos, isso é que nós precisamos lembrar constantemente, que nós somos cidadãos dos céus, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria está nos céus. O contexto da igreja de Filipos, da cidade de Filipos, é o seguinte: Filipos, ele ficava na Macedônia. Macedônia é pontinha oriental aqui da Europa, né? Filipos foi a primeira igreja fundada pelo apóstolo Paulo no continente europeu. E a Macedônia fazia parte da Grécia, tá? Então Grécia, Atenas, né, Corinto, tal. E Filipos era a colônia de Roma, que ficava na Itália, longe, longe, longe. E era colônia, estava na Grécia, nessa pontinha de cá, e era colônia de Roma. Então o que acontecia? Tinha veteranos de guerra, soldados que iam se aposentar lá em Filipos. Então o pessoal lá de Filipos, apesar de serem gregos, eles vestiam-se como romanos, eles comportavam-se como romanos, eles escreviam não em grego, mas em latim, romano, né? A vestimenta, as suas leis, seus costumes eram romanos, né? E aí no desenho agora dá para entender, né? Aquele homem que está falando que o Jesus Cristo é rei, ele está se contrapondo a um romano que vive em Filipos, que está falando que César é que é rei. Então, politicamente, administrativamente, culturalmente, Filipos era uma pequena Roma.
Então, com esse contexto, Paulo está trazendo ensinamento para a igreja de Filipos. Nossa cidadania, assim como a cidadania de muitos é romana aqui em Filipos, a nossa cidadania, apesar de estarmos aqui na terra, é celeste. Então é isso que Paulo está trazendo para nós, né, de exemplo. Agora, queria fazer uma pergunta. Isso aqui faz muito tempo, essa frase aí, Dievs Svet Latviju, não sei nem se é assim que fala. Alguém chuta, ou alguém viu isso aí? Eu vi há um bom tempo atrás, num refeitório, numa faixa escrita isso. E essa cena, essa foto aí do lado, não parece Europa? A arquitetura europeia, né? Não parece casa brasileira. Casa brasileira é colorida, né? Lá de Salvador, as portas tudo pintado. Aquilo lá é uma arquitetura europeia. E é no Brasil esse lugar. Fica aqui em Varpa. E essa frase, Dievs Svet Latviju, é Deus salve a Letônia. Eu lembrei dessa frase. Isso aí faz quanto tempo em que a gente foi lá? Faz mais de 2 décadas, né? Mas aquilo me marcou, porque Varpa é uma colônia da Letônia, e o povo de lá vivia como se estivesse na Letônia. É como aqui em Bastos, né? Aqui em Bastos a gente vê algumas lojas com escritas em japonês, né? Lá era açougue, estava escrito em leto, né? Leto. Então é muito interessante isso, né? O povo, ele mora aqui no Brasil, mas tem a cultura, eles são cidadãos da Letônia aqui no Brasil, né? E isso nos faz pensar muito no que o apóstolo Paulo tem falado sobre cidadania dos céus. Cidadão do céu é nossa identidade, né? A nossa identidade é ser cidadãos dos céus. Não é um tema bonito para se falar num domingo de manhã. É a nossa identidade. Nós somos cidadãos dos céus. Assim como os letos lá em Varpa, né? Assim como os romanos lá em Filipos, nós somos cidadãos dos céus aqui na terra, né? E o que é identidade? Identidade é saber de onde nós viemos e para onde nós vamos. Isso é identidade. Você sabe a tua filiação, da onde você veio, quem é teu pai e para onde você vai. Olha só, Jesus sabia disso. João capítulo 8, 14. Está escrito assim: respondeu Jesus: ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Então, a identidade é isso. Nós sabemos de onde que nós viemos. Amados, de onde que nós viemos? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós viemos de Deus. Amém, amados? Eu acho muito legal uma afirmação que um pastor chamado Paulo Borges, ele fala assim, ó: ninguém vai para o céu. Já pensou? Ninguém vai para o céu. Isso choca à primeira vista, né? A gente ouvir isso na primeira vez choca. Mas ele fala, é que nós vamos voltar para o céu, porque é do céu que nós viemos. Isaías capítulo 51 fala assim: olhem para a pedra que vocês foram tirados. Nós fomos tirados da rocha eterna, né? A nossa semelhança, a nossa imagem é de Deus. Nós viemos de Deus e nós voltaremos para Deus. E isso é identidade. Saber de onde você veio e para onde você vai. Jesus Cristo, ele fala: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira. Ele sabe a identidade. Eu sou o filho, né? Por quê? Porque ele sabe que eu vim do Pai e eu volto para ele. Eu sei de onde vim e sei para onde vou. A nossa filiação é de onde nós viemos. Nós viemos de Deus. E
o nosso alvo, a nossa chegada é para onde vamos. Nós estamos caminhando para a semelhança com Cristo. O nosso alvo é Cristo. Portanto, essa é a nossa identidade. Nós viemos dos céus, nós somos cidadãos dos céus, e o nosso alvo é nos tornarmos como Cristo. Essa é a nossa identidade. Amém? E essa foto aí, gente? Essa foto aí é de um jogo que teve, e o povo japonês estava limpando a arquibancada. E a gente sabe, né, quando o brasileiro vai assistir alguma coisa, quando a gente vai fazer um piquenique em algum lugar, né, quando a gente senta na beira de um rio, a gente encontra latinha e tal. E os japoneses, eles são notícia mundial, porque eles têm esse comportamento. Só o fato deles serem japoneses. Por que eles fazem isso? Eles vão ganhar salário? Não vão ganhar. Eles sabiam que eles iam ser notícia mundial? Eles não sabiam. Eles estavam fazendo aquilo porque eles são cidadãos do Japão. Então, quanto mais nós, que somos cidadãos do céu, nós precisamos marcar bastos. Nós precisamos marcar a nossa família. A vida dos nossos amigos, eles precisam ficar espantados com coisas que nós somos, com a nossa identidade. Será que nós estamos causando esse escândalo? Nós somos cidadãos dos céus, e as pessoas, elas precisam sentir essa diferença. Será que os nossos amigos estão percebendo essa diferença? Será que o mundo está percebendo essa diferença? Né? Então esse é o desafio dessa manhã. Nós somos cidadãos dos céus, e nós fazemos as coisas porque simplesmente nós somos cidadãos dos céus. Uma outra característica de um cidadão dos céus é que ele aguarda o Salvador, ele espera pelo Salvador, né? Na NVI usa essa palavra, esperamos o Salvador, né? Porque aguardar dá a impressão assim, bom, eu recebi a Jesus Cristo, o mundo está indo de mal a pior, bloquearam lá o Estreito de Hormuz, né? Está ficando caro o combustível, o Trump está fazendo o que ele quer, está metralhando todo mundo, soltando bomba em tudo quanto é lugar. A humanidade, a injustiça está reinando. Aqui no Brasil está complicado, o presidente, a parte da justiça está sendo condenada, investigada em escândalos financeiros, e eu quero é que tudo se queime logo no inferno, e que Jesus volte logo e acabe com isso. E aguardar como filho, como cidadão dos céus, não é isso. Aguardar o Salvador, Senhor Jesus Cristo, não é para que o mundo se exploda e nós vamos às nuvens no céu logo, não. Aguardar como filhos, cidadãos dos céus, é termos esperança. Nós esperamos que o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, venha. Nós conhecemos a Deus e nós sabemos que Deus quer que todo ser humano conheça a Deus e seja salvo. Nós sabemos que não é todos que vão ser, por causa do livre-arbítrio do coração de cada um, mas Deus deseja que todos sejam salvos. Por isso nós esperamos a vinda do nosso Senhor. E é legal esse escritor Rubem Alves, que ele fala sobre esperança. Ele teve um contato com o Evangelho, e ele escreveu o seguinte, ele escreveu uma diferença entre otimismo e esperança. Ele fala assim, esperança é o oposto de otimismo. Otimismo é quando, sendo primavera do lado de fora, nasce a primavera do lado de dentro. Ou seja, otimista é aquele cara que está bem só quando as coisas estão bem. Casamento está legal, serviço está legal, estudo está legal, e aí então eu estou bem também. Isso é otimismo, e isso é muito natural, isso é fácil. Só que ele fala assim, a esperança é quando, sendo seca absoluto do lado de fora, continuam as fontes a borbulhar dentro do coração. Isso é esperança, segundo Rubem Alves, né, escritor brasileiro. E a esperança cristã,
A esperança cristã está lá em Romanos capítulo 4, 18. Só o começo para nós entendermos o que é a esperança cristã. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Amados, isso aqui é um desafio. Isso aqui Deus está olhando para a gente e fala: ó, você é cidadão dos céus mesmo? Né? A tua esperança tem que ser diferente. A tua esperança é contra toda esperança, contra o caminho do mundo. O mundo está indo de mal para pior. O governo não está legal, lá em casa não está bom, o comércio não está legal, o trabalho não está legal, está difícil de eu ter um espaço na minha profissão. Está tudo indo de mal a pior. Meus amigos não querem nem saber de Deus, tem raiva de quem sabe de Deus. Mas contra toda esperança, em esperança creu. Essa é uma característica do cidadão dos céus. Nós temos uma esperança que ela é baseada naquilo que Deus falou, não é baseada em otimismo e não é baseada naquilo que nós queremos que seja, ela é baseada naquilo que Deus falou. E se Jesus falou que vai voltar, essa é a nossa esperança, mesmo contra toda a esperança, nós cremos. Essa é a esperança do cidadão do céu. Amém, amados? E para finalizar, Paulo fala assim: ó, vocês têm uma identidade, vocês vieram do céu, então o comportamento de vocês não é bom porque vocês precisam ser bons para ir para o céu, não, é porque vocês vieram de lá, essa é a identidade de vocês. Vocês são imagem e a semelhança de Deus, então em vocês existem características de Deus, existe o amor de Deus, a misericórdia de Deus, né? Depois ele fala que vocês têm a esperança, né? A esperança que não se baseia naquilo que nós vemos, mas é naquilo que nós cremos. E ele fala assim: o cidadão do céu, ele tem a esperança na transformação final. Está escrito assim: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então a nossa esperança, lembra que a nossa esperança ela não é o sucesso aqui da terra. Não estou dizendo que nós não devemos ter sucesso aqui na terra, mas essa não é a nossa esperança. A nossa esperança é uma transformação eterna. Aqui o apóstolo Paulo, ele está falando que Jesus Cristo, ele vai vir e quando ele voltar, ele vai nos transformar. O nosso corpo de humilhação, o nosso corpo afetado pelo pecado, o nosso corpo limitado, ele vai transformar a um corpo glorificado, como o de Jesus Cristo. Ou seja, amados, nós temos pregado constantemente aqui que qual é o nosso alvo, amados? É sermos como Cristo, não é verdade? 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, nós como o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor, e somos transformados segundo a sua imagem de glória em glória que vem pelo seu Espírito. O nosso anelo, o nosso objetivo, o nosso alvo é nos tornarmos como Cristo. E aqui Paulo está falando, o cidadão do céu, ele no final, ele vai ser transformado. Ele vai ser transformado. Esse processo de transformação na nossa vida começa quando nós aceitamos a Cristo. Quando nós aceitamos a Cristo, nós temos o mesmo Espírito de Cristo na nossa vida. Nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Amém? Aí depois nós entramos no processo de santificação. É quando nós recebemos o coração de Cristo. A nossa mente começa a ser transformada para ter o coração de Cristo. E finalmente, Paulo fala sobre a glorificação. Na glorificação, nós vamos receber finalmente um corpo igual o de Cristo. Nós seremos transformados, nós receberemos o corpo glorificado. Em outras palavras, nós vamos conhecer o poder da ressurreição.
Amados, isso é ressurreição na nossa vida, tem que trazer esse tipo de transformação em nós. Nós sabemos que Jesus Cristo tem um poder sobre a morte, e que a promessa dele é que nós vamos ressuscitar. Muda o nosso comportamento, nós deixamos de ser cidadãos bastenses. Aliás, nós não deixamos de ser cidadãos bastenses, né? Nós somos bastenses, nós somos brasileiros, mas a nossa principal cidadania é a cidadania celestial. Nós fazemos as coisas porque nós sabemos de onde que nós viemos. Nós não fazemos as coisas porque nós queremos ir para o céu, não, é porque nós viemos do céu, é a nossa identidade. Amém, amados? Então, que isso possa arder no nosso coração, que nessa manhã, a consciência de que nós somos cidadãos dos céus, mude o curso de nossas decisões durante essa semana, amanhã, segunda, até o nosso encontro de domingo, se Deus assim permitir, que o nosso jeito de viver, as nossas atitudes, sejam atitudes de cidadãos do céu. Amém, amados? Você pode falar mais uma vez para o irmão do seu lado, eu sei que tem gente que não gosta, mas fala, você é um cidadão do céu. Amém? Nossa família, a igreja é isso, nós precisamos lembrar um do outro, tá? Não basta saber, nós precisamos lembrar um do outro. Você é cidadão dos céus. O que o cidadão dos céus acessa no celular? Como que ele conversa, que tipo de conversa que ele tem, como ele trata a esposa, como ele trata o seu marido, como ele trata os seus filhos, como o filho trata seu pai, como o cidadão do céu age. É isso, amados. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos aqui como família, ouvindo a sua palavra, sendo ministrado pela tua palavra. Muito obrigado pelo teu Espírito Santo que toca nos nossos corações, que nos convence de nossas falhas, nos convence de tudo aquilo que ainda falta em nós, mas ao mesmo tempo nos dá coragem, nos dá capacidade para nos transformarmos de glória em glória. Pai, mantém o nosso alvo, os nossos olhos fixos em Jesus, que possamos esquecer das coisas que se passaram e olhar firmemente para Jesus. Pai, nos lembra que nós somos cidadãos dos céus, convidados a sermos imitadores de Cristo, não inimigos da cruz de Cristo, mas imitadores do Senhor. Sabemos que a nossa identidade, a nossa pátria é celestial, é porque nós viemos do Senhor, que nós carregamos o teu DNA, nós carregamos a tua identidade, e nós perdoamos os nossos ofensores, não para ir para o céu, nós perdoamos porque o Senhor nos perdoa, porque o Senhor é perdoador. Nós amamos as pessoas não para ir para o céu, nós amamos porque o Senhor é o Deus do amor. Nos ajuda a representar o Senhor aqui na terra, nos ajuda a continuar a imitar a Cristo, sermos imitadores de Cristo e cumprir com o nosso papel de cidadãos dos céus aqui na terra. Essa é a nossa oração. Eu peço a sua bênção, a tua presença especial sobre cada casa, sobre cada família aqui representada, que possa ser um pedaço do céu, cada casa aqui possa ser um pedaço do céu, e o Senhor possa ser representado, o seu reino possa ser representado aqui embaixo, através das nossas famílias. Pedimos também por todos os cristãos dessa cidade, pedimos pelas autoridades dessa cidade, nós oramos pelo Brasil, com esperança, sabendo que o Senhor vem, nós oramos pelo nosso Brasil. Pai, nós oramos também pelos países em guerra, nós oramos pelas pessoas que passam por opressão, que passam por situação de injustiça, nós oramos por ele, nós clamamos a tua volta, para que o Senhor traga refrigério, que o Senhor possa trazer justiça e paz para todos os homens. Erga suas mãos para o alto, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo, que nos consola, que nos encoraja e capacita, esteja sobre cada um de nós, hoje e para sempre. Amém.